Bem-vindo ao Brito Mall. Estou aqui hoje com um cara que é expert aí na área de processos, João Ricardo. Hoje é diretor de operações aí, produto, tem certificação aí Master Black Belt, Lean, Six Sigma. Ele é engenheiro, pai da Gabi e fomos amigos aí na época de faculdade, amigos de longa data. João, bem-vindo ao Brito Mall. Prazer aí receber você aqui. Fala, Gilberto, bom dia, prazer é todo meu estar aqui, obrigado pelo convite, parabéns novamente aí pela iniciativa de começar o Virtual Malls, trazendo conteúdo de muita qualidade, tem acompanhado aqui diariamente aí o seu trabalho, tem sido muito legal conhecer mais sobre os bastidores do Shopping Center, e é ainda mais um prazer estar aqui falando de processos, que é um tema que eu sou apaixonado aí, venho trabalhando há muitos anos, estudando também bastante, e que eu tenho certeza que é algo que as empresas deveriam investir bastante em falar, é um grande prazer estar aqui. Valeu, João, obrigado aí. E aproveitando essa oportunidade, né, João? Por que os processos são o coração aí, João, de uma operação? Bom, os processos é aquela história, ele é a base de tudo que começa numa empresa. Então, tudo que você vai fazer, desde quando você acorda até a hora que você chega na empresa, é processo. Então, você tem ali atividades repetitivas, você está falando de processo, porque as atividades, né, que você tem começo, meio e fim, você está falando que é uma atividade que todo mundo realiza. Então, desde uma área financeira, operação, recepção, estacionamento, quando a gente for falar no shopping, é processo. E se você não tem processos padronizados e estruturados, você vai cair numa situação que é uma experiência ruim para o cliente, em retrabalho, em perda financeira. Então, processo ele é a base para uma empresa funcionar de maneira estruturada, oferecendo uma experiência diferenciada para o cliente. Quando a gente fala de processo, na minha opinião, e ao longo da minha carreira, eu aprendi que ela é a base de uma empresa estruturada, de uma empresa eficiente e de uma empresa que vai se diferenciar no mercado. Então, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, de automação de processo, mas a gente não consegue fazer nada sem antes ter um processo estruturado, um processo robusto, pessoas treinadas e depois a gente pensar em automação, em inteligência artificial, porque processo de fato é como que a gente entrega um diferencial. Então, empresas hoje que têm um resultado extraordinário são certamente empresas que têm processos robustos e bem estruturados como base. Entendi, João. Então, falando assim, né, na nossa prática aqui, você vê então que não tem como entregar qualidade, entregar eficiência, se você não tiver uma boa base de processo. O pessoal fala muito aí da questão, processo é burocracia. Como que você vê aí, né, no seu dia a dia, como que você gera valor para que as pessoas enxerguem que o processo tem valor? Boa, essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu acho que tem uma linha bastante tênue, onde a gente fala em processo, burocracia, e processo com essa última palavra que você falou, que é gerar valor, né? Então, a gente pode, sim, tornar o processo burocrático. Se você fizer um processo no qual você vai escrever somente um procedimento, a pessoa tem que ler, e no final do dia ela não entendeu nada sobre aquilo e ela vai trabalhar. Então, acho que isso é burocracia, né? Quando você pega ali, escreve um documento de 50 páginas, um procedimento de 50 páginas, se obriga a pessoa a ler, ela não entendeu nada, e ela vai para sua atividade sem entender absolutamente nada do que é o processo. Então, acho que isso é burocracia, né? Então, acho que essa é a parte burocrática do processo. Só que você falou um ponto importante que é como que a gente gera valor, né? Então, acho que esse é o ponto inicial o ponto principal que eu gostaria de discutir aqui contigo, que é quando você tem, toda empresa, ela tem uma cadeia de valor, né? Que é onde ela gera valor, onde ela ganha dinheiro, onde ela entrega uma experiência. Vamos tentar ilustrar aqui uma experiência do shopping, né? Eu como consumidor. Então, você tem a chegada no estacionamento, depois você tem uma experiência de estar andando no shopping, você tem ali um processo de compra, depois você tem a ida embora para o shopping, né? Essa é a cadeia de valor, diremos assim. E aí, quando a gente fala de processo para geração de valor, como que a gente consegue entender cada etapa do processo. Então, você vai olhar ali a chegada do cliente no shopping, por exemplo. Você tem um processo que eu vou parar meu carro, eu vou retirar meu ticket, eu vou estacionar e depois dali eu vou seguir para... Então, quando a gente olha para um processo de geração de valor, entender cada etapa do processo e olhar como que essas etapas elas podem impactar na experiência do cliente, numa perda, num desperdício, e você de fato começar a mergulhar, entender o processo de como que eu consigo extrair o melhor valor daquilo, como eu consigo oferecer a melhor experiência, e depois você vai trabalhar principalmente num processo de padronização, treinamento das pessoas, e depois você vai trabalhar em como que, depois que estiver implementado, como que eu consigo medir e acompanhar para que de fato você consiga ter uma melhoria desse processo de maneira rotineira. Então, acho que quando a gente fala de processos, olhar a sua cadeia de valor, entender como a sua cadeia de valor funciona e depois você olhar ela como um todo, não olhar como uma parte. Não adianta nada você melhorar, você ter um melhor processo de chegada no shopping, sendo que a sua experiência foi ruim, né? Então, o que está na cabeça do cliente é a jornada dele como um todo. Se a sua jornada foi muito boa, só que uma parte foi muito ruim, né? Pegando o shopping, ele foi no banheiro e ele estava com o banheiro sujo, teve uma experiência ruim, é isso que o cliente vai lembrar. Ele vai sempre lembrar daquela parte na qual gerou uma experiência ruim para ele. Então, quando a gente fala de cadeia de valor, você olhar para sua cadeia como um todo
todo e conseguir ter uma experiência fluida e você conseguir olhar para os processos, mergulhar nos processos, entender os processos. E eu acho que o mais importante, ouvir quem está trabalhando na ponta no dia a dia. Não adianta nada você construir um processo maravilhoso no ar-condicionado, sendo que você não ouviu quem está na ponta. E aí você não consegue, de fato, você vai perder muito, porque tem uma questão ali do dia a dia, no qual você vai conseguir entender e estruturar o melhor processo, olhando sempre o todo. Quando a gente fala de processo, você não está falando do processo individual. Não adianta nada você ter um ótimo processo financeiro, né, ou um ótimo processo de RH, se a jornada toda não funciona. Então, quando a gente fala de processos, é o olhar do todo, o olhar da cadeia de valor, né? Então, você sempre começa estruturando o processo olhando do macro, que é a sua cadeia de valor. Depois você vai descendo processos por parte dos processos, até você vai chegar no nível de atividade, que aí é onde você vai padronizar, você vai treinar as pessoas e você vai garantir que todo mundo tem uma padronização daquilo que está sendo feito. Não adianta nada o colaborador A fazer de um jeito e o colaborador B fazer de outro jeito, a mesma atividade, porque você vai ter perda de experiência, perda financeira, e aí você só vai cair numa região bastante perigosa, que é a empresa não ter previsibilidade de como que ela atende, de como que ela tem receita e de como que ela consegue, de fato, gerar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Pô, João, você trouxe aqui palavras fortes, palavras importantes do nosso negócio. Trazendo aqui um pouquinho para o show de fábrica, né, de shopping center, como você bem colocou aí. A jornada do cliente, ela é importante. Então, como você falou, se chegou bem, no meio foi bem, mas no final ali o estacionamento falhou, acabou a experiência, né, ficou marcante ali essa questão. Então, precisamos sim conectar aí o time com a visão do negócio, entender o todo, não olhar só o estacionamento, olhar só a manutenção, olhar só a limpeza. E você falou também um pouquinho, João, da questão das pessoas, da questão de comunicação. O que você faz hoje? O que você tem visto as empresas hoje quando para implantar um novo processo? Os 3 principais pontos chaves aí e o que costuma ser o maior erro das empresas quando falam em consolidar processo? Eu vou começar respondendo a última pergunta, né? Que na minha opinião é o maior erro ali das empresas quando fala de ter processos bem estruturados. Eu acho que o maior erro hoje é não treinar as pessoas. Eu acho que é subestimar as pessoas, né? Porque no final do dia, quem está na ponta, quem está executando a atividade são as pessoas. E aí eu acho que essa desconexão entre desenhar um ótimo processo no ar-condicionado, não ouvir as pessoas. Então, de fato, na ponta onde as coisas acontecem. Então, eu acho que isso é um erro bastante comum que as empresas cometem, que é você reúne um grupo de pessoas numa sala, você desenha um processo excelente, só que você não ouviu quem está na ponta. E aí, na hora que você vai, de fato, para a realidade, você vai ver que as coisas não se conversam e aí você começa a ter as rupturas. Né? Então, acho que, para mim, esse é o principal ponto. E aí, a pergunta foi, quais são os 3 principais pontos que a gente deveria avaliar para implementar um processo robusto, certo? De poder repetir a pergunta? Sim, isso quando você vai implementar um processo numa empresa, os 3 principais pontos chaves ali para poder dar aquela iniciada com uma boa atração. Boa. Então, como eu falei, né, eu acho que a gente tem uma visão que a gente começa do macro da jornada, dos macro processos, da onde a gente chega no nível de atividade. E aí é o que a gente falou. Então, vamos pegar aqui um exemplo da jornada do shopping. Você tem a chegada no shopping, você tem o processo de compra e depois tem a hora que você vai embora do shopping, né? Quase que seu check-out. Então, acho que o primeiro é como que é a sua cadeia de valor. Então, acho que aqui as empresas, elas olham muito a melhoria dos processos individuais, né? Então, acho que esse é o primeiro erro. Então, assim, eu vou fazer vários grupos de melhoria, só que o Gilberto vai cuidar do processo de manutenção, o João vai cuidar do processo de limpeza, a Maria vai cuidar do processo de ar-condicionado, só que nenhum está se conversando. Então, acho que aqui vai acontecer o problema de rupturas, porque o processo ele não flui. E aí, o que eu costumo falar é um processo, uma jornada, ela é como se fosse uma corrida de 4 por 100, né? Aquela famosa que tem 4 corredores e cada um passa um bastão para o outro, e se o processo não flui, alguém deixa o bastão cair e no final você não ganha a corrida, né? Então, acho que aqui uma empresa é muito aquela analogia, porque você tem a passagem de bastão várias vezes, né? Então, quando você não olha para o todo, eu acho que esse é o primeiro erro, de você olhar somente as partes, né? Olhar somente os processos individuais e você não olhar a cadeia de valor como um todo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, não ouvir quem está na ponta. Esse é um erro que acontece com muita frequência. A gente subestima o mecânico, a gente subestima a faxineira, a gente subestima a recepcionista, só que aquelas pessoas de fato sabem quais são os problemas. Então, acho que assim, o segundo erro é não ouvir quem está na ponta. Então, acho que esse é o segundo erro. E o terceiro erro é, de fato, você não treinar as pessoas. Então, e a gente está falando novamente de pessoas, né? Você não ouve as pessoas, e aí você define um processo maravilhoso no escritório, só que você não treina as pessoas, e você não garante que as pessoas, de fato, têm conhecimento para estarem na operação. E aí eu acho que você pode, depois até vou te fazer uma pergunta, que é, hoje você vive uma pressão muito forte o tempo todo, por resultado, por custo, por entrega. E aí quando você contratou uma pessoa nova, você treina ela, você faz um onboarding ali de 4 horas e coloca a pessoa para trabalhar. E ela, por mais que ela já trabalhou em outras empresas fazendo aquela mesma atividade, ela não conhece o seu processo, que é aquela história, né? Então a gente quer
é fato, pô, não, a gente está na pressão, a gente está com uma campanha, a gente tem Dia das Mães, a gente tem Natal, e aí você coloca uma pessoa para trabalhar, você não treinou essa pessoa. E aí é onde todo o iceberg, né? Porque aquela pessoa, ela vai começar a fazer do jeito que ela sempre fazia, né? Então, aquela história, se não tem um padrão, o padrão é o que a pessoa passa a fazer, né? Então, acho que quando a gente fala de processo no final do dia, é ter padrão. Então, a pessoa sabe exatamente como ela faz, como começa uma atividade, como termina uma atividade, porque se você não tem padrão, o padrão é o que a pessoa define. E aí você começa a cair no risco de gerar uma experiência diferente, né, para cada um dos clientes, e no final você vai ter uma perda gigantesca de impacto muito forte da experiência do cliente. Você falando aí na questão da falta de padrão, falta de treinamento, falou, e no final do dia, tudo se encerra ali na pessoa que você contratou, que está treinada, que está habilitada para te representar a sua marca e falar com o cliente. Empresa aí que eu atuo, recentemente nós tivemos um caso nesse sentido. O cliente chegou para pedir uma cadeira de rodas. A resposta padrão seria: senhor, tenho cadeira? Não, senhor, não tenho, que estão todas ocupadas. Aí a pessoa deu um algo a mais: senhor, estamos com 5 cadeiras quebradas e uma está em uso. Então, assim, as 5 cadeiras quebradas é uma informação que não precisa passar para o cliente. Exatamente. Então, é o que você falou, é um treinamento repetitivo, trabalhamos com pessoas, então ciclo, a reciclagem é importante, e a base do processo, eu sinto que tudo o que a estrutura vem implementando de novos processos, e quando ele é consolidado, a atividade fica mais leve, a entrega fica melhor, os resultados aparecem de uma forma mais consolidada. Então, o processo aí, às vezes ele não é muito bem explorado, falando um pouquinho de varejo, de shopping center, tem muito a questão aí da experiência, feeling, porém, quando você estrutura, padroniza, implementa, é perceptível a melhoria, a mudança e a falta de falhas repetitivas que haviam acontecendo. Então, de fato, o processo é algo relevante, algo importante, e o varejo, quando você pega uma indústria, né, você fala, pô, a linha ali de bebidas, né, começa ali na água e termina no produto embalado. Pô, qual que é a mágica que tem no meio de tudo isso daí? E como que você pega isso e transforma isso numa operação de serviço? Que serviços, né, como nós colocamos já aqui, depende não de máquinas, mas grande parte do processo de pessoas. E quando você vê na ponta aí, João, como garantir que as pessoas estão seguindo os processos? Como fiscalizar, como acompanhar, e qual o período em média aí que você pratica e considera que um processo está implementado? Pegando algo mais simples ou algo mais complexo aí? Bom, existe o que a gente chama de níveis de maturidade, né? Então, quando você implementa ou muda um processo, você vai ganhando maturidade, porque, pô, no primeiro momento a pessoa vai entender, que vamos chamar de nível 1, e depois, com o tempo, ela vai, de fato, não precisar ler, né? Porque já começa a incorporar o processo, ela começa a entender, então você vai ganhando um nível de maturidade maior, e aí é onde você vai chegar no momento no qual você vai trabalhar na melhoria daquele processo, né? Então, acho que aqui a gente começa quando você implementa, né? Então, assim, a mudança, ela incomoda, sempre, né? Então, se você está padronizando um processo, se você está mudando um processo no dia a dia, você tem que, ela, de fato, gera desconforto, não vou falar incomoda, ela gera desconforto na pessoa, porque hoje as pessoas, né, seres humanos, eles tendem a sempre ficar bem na zona de conforto dele, né? Então, se a pessoa faz de um jeito e você mudou aquele processo, o ser humano, de fato, ele vai ter um tempo para adaptação, para amadurecimento. Então, acho que aqui o ponto principal é como que a gente consegue reduzir esse impacto da mudança nas pessoas, né? Então, como você consegue fazer um processo de gestão de mudança? Porque quando você falou, né, uma operação de varejo, ela está muito relacionada ao humano, né? Diferente de uma indústria, por exemplo, de uma indústria de bebida, de uma indústria automotiva, que a maior parte do processo, ou boa parte do processo, ela é feita por máquinas, por robôs. Você está olhando, está falando de um processo no qual a maior parte das atividades é feita por humanos. Mas no final do dia, eu vou voltar porque eu falei no começo, é uma cadeia de valor. Então, quando você está falando de uma indústria de bebidas, como que ela gera valor? Ela gera valor depois que o líquido passou por todo o processo, chegou lá no final, você tem uma embalagem, você tem um refrigerante, uma cerveja, aquilo gera valor. Se não passar por todo esse processo e você não gerar o seu produto final, não adianta nada, né? Então, você tem várias atividades ali dentro. É a mesma mentalidade que a gente tem que ter para o varejo, para um hostal ou para qualquer outra atividade. Como que você enxerga a sua cadeia de valor? Você não pode, e aí eu quero repetir aqui um dos principais erros, que é as empresas olham as partes somente. Então, imagina pegar o seu exemplo lá que você falou do processo da cadeira de rodas, né, que foi perguntado. Imagina que você treinou aquela pessoa a exaustão. Você melhorou muito aquele processo. Aquela pessoa está treinada, todo mundo que faz atividade sabe exatamente a resposta. Ô, senhor ou senhora, hoje as nossas cadeiras estão todas ocupadas, não temos mais cadeiras. Pô, tá ótimo. Só que a pessoa saiu dali, ela foi pedir uma informação pro segurança, né? Pô, segurança, onde fica a loja tal? E ele foi extremamente grosseiro, ele não deu informação, não adiantou de nada. A experiência do cliente, ele chegou, foi muito bem recebido, teve a informação
da maneira como deveria, só que ela foi para uma outra parte da jornada e ela teve uma experiência ruim. De novo, o cliente ele vai ficar sempre na cabeça a pior parte da experiência dele, né? Então é isso que ele vai levar para ele. Então acho que aqui é principalmente olhar e pensar no todo e não somente pensar nas partes individuais do processo. Então como que você consegue pensar a sua jornada do shopping center como uma, entre aspas, uma linha de produção, né? Então uma cadeia de valor, né? Então, e você vai ter que passar por tudo, porque o cliente só vai de fato gerar valor quando ele sair do shopping satisfeito com toda a jornada dele. É como se a indústria de bebida, o cliente só vai estar satisfeito, só vai gerar valor na hora que no final você tem o produto final acabado, qualidade, nas especificações que você tem que ter, dentro do custo que foi pré-definido e etc. Sim. Esse de varejo vem fazendo aí alguns investimentos em certificações, contratação de consultorias aí para, como validar na ponta se o processo está implementado, entender como que está a qualidade do campo, como que está a prestação de serviço dos seus colaboradores para que o cliente de fato esteja ali recebendo algo que a empresa acredita dentro da cultura, da qualidade esperada e dos resultados esperados. E João, e você que já passou aí por indústria de motores, logística, agronegócio, traz aí pra gente aí um caso aí real que foi marcante aí na sua experiência de vida aí profissional, olhando como esse plano de fundo é a questão dos processos, cultura, comunicação, que comunicação acredito também seja um grande desafio aí quando se fala em implementação de processos. E você falou de gestão de mudança, e mudança incomoda, tira as pessoas da zona de conforto. Traz um pouquinho pra gente aí dessa chão de fábrica aí. Pô, eu tenho um caso que é muito emblemático, assim, que foi até no começo da minha carreira, né? Então eu comecei ali no estagiário numa empresa em 2005, eu acabei evoluindo nessa empresa, aí em 2008, mais ou menos, eu fui liderar um projeto que era uma mudança de uma linha de montagem, né? Então, pô, os operadores tinham um jeito de montagem e a gente ia fazer de um novo jeito, né? Então a gente ia fazer de um novo jeito que era mais inovador, diríamos assim. Então, um exemplo rápido, cada um recebia o seu motor e fazia ele de ponta a ponta, né? Então ele fazia aquele processo de ponta a ponta e você tinha 5 operadores. E aí a mudança foi, né, um conceito Lean, que é cada um dos operadores faria uma parte do processo. Então, assim, não todo mundo faria o processo como um todo, mas todo mundo tocaria na mesma peça, né? Então você muda bastante a maneira como se fazia, mas é um conceito Lean amplamente divulgado, que gera resultado, que é o One Piece Flow, né? Todo mundo mexe na mesma peça. E o que aconteceu ali? Eu, fui lá, estudei o processo, coletei dados, analisei, pensei na melhor maneira de ser montado, e aí fomos lá, compramos a esteira, a gente mudou o processo, e aí foi exatamente isso, né? Sexta-feira os operadores foram embora, durante o final de semana, o João com o time de engenharia foi lá, mudou a linha, e quando os operadores chegaram na segunda-feira, era um novo processo, né? Só que o que aconteceu? Qual foi o grande erro aqui do João, desse que vos fala? Ele não comunicou, ele tomou decisões sozinho, né? Ele não ouviu as pessoas que estavam ali na ponta, e aí o que aconteceu? Né? Na hora que os operadores chegaram na segunda-feira, falou, cara, não vai funcionar. Por mais que conceitualmente falando, o processo seria muito melhor, ele geraria muito mais resultado, só que aí gerou quase que uma rebelião, né? Pô, chamaram o gerente da fábrica, pô, vocês agora vão escravizar a gente, eu não consigo mais, pô, se eu sair para ir no banheiro, a linha de operação, a linha de produção vai parar de funcionar. Eu acho que aqui, qual que foi a grande lição, né, desse caso específico? Foi muito do que eu falei no começo. Tomar decisões no ar-condicionado. Então o João, que era engenheiro na época lá, foi lá, estudou, coletou dado, estudou layout, fez tudo como os livros mandam, né? Só que faltou uma parte super importante, que é ouvir quem faz. E aí, né, esse aprendizado foi muito cara, não adianta você ter o melhor conceito teórico. As coisas acontecem no chão de fábrica, né? As coisas acontecem na operação do shopping center. E se você não ouve as pessoas, você vai deixar escapar detalhes. E eu acho que esse foi o grande processo de não ter comunicado, pela imaturidade, né, da minha idade também, de ser um cara mais jovem na época, de querer ser o protagonista, né, central de uma mudança importante. E no final, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Quando você está falando de uma operação, de um processo, você precisa ouvir quem está na ponta. Então, acho que esse foi um grande aprendizado, né, que eu carrego para minha vida até hoje, e hoje eu acho que eu acabo a exaustão ouvindo quem está na ponta, né? Então, acho que esse para mim foi um fato super relevante, não, foi muito marcante, assim, marcante, né? E quase né? foi uma rebelião. Foi quase que uma rebelião. Pô, tá maluco? Cara, chamou o gerente, chamou o diretor. E aí, eu acho que só pra fechar, assim, né? Depois que você começa a ouvir as pessoas, fazer alguns pequenos ajustes, foi muito legal que eu acabei ficando mais uns 2 anos na empresa, e aquele processo se mostrou muito eficiente. Ele foi mais eficiente, ele mostrou melhor qualidade, outras linhas partiram daquele conceito, só que eu acho que, de novo, né? Precisou gerar uma grande ruptura, um estresse gigantesco, para que, de fato, a gente conseguisse, eu, João,
vamos voltar a falar, não, peraí, vamos ouvir as pessoas, que ele poderia certamente ter minimizado essa mudança, né? Esse impacto da mudança, porque é aquela história, tinham pessoas que faziam aquele processo há 10 anos, e você muda, da sexta-feira a pessoa vai embora Sim. fazendo uma coisa, chega na segunda fazendo outra. Então, como que você minimizaria? Eu acho que eu trago isso como um grande aprendizado aí, que aconteceu lá em 2007, 2008, quase 20 anos, né? E que de fato me marcou, né? E sempre que me perguntam, eu trago esse exemplo de 20 anos atrás, quase. Não, que com certeza, você falou, vamos colocar assim, veio no momento certo, até o seu momento de carreira, que te deu uma boa base para você depois gerar bons frutos, né, em novas implementações, novas integrações. E tá vendo aí, pessoal, Brito Malls aí, bastante conteúdo, processos, a gente falou aqui de indústria, falamos de varejo, falando de tecnologia. Ô, João, e como que o pessoal tem medido os processos? Como que a gente fala dos KPIs relacionado a esse tema? É algo mais genérico, é algo mais específico? Quiser trazer algum exemplo para a gente aqui, ficar mais claro. Eu sou um cara que gosta de usar muita frase pronta, assim, né? E aí eu vou para esse ponto específico de métricas, eu quero usar uma que é: a gente não melhora o que a gente não mede, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim. Você não consegue ter discussões se você não tem KPI, se você não tem métricas para medir, mas se você não tem métricas ali para ter uma fotografia de como está funcionando o seu processo, né? Então, você tem o dia a dia e você tem como que você avalia como as coisas estão acontecendo. E aí você vai perguntar, pô, João, existe uma métrica mágica? Não existe uma métrica mágica, até porque cada negócio é um negócio, né? Então, assim, a minha carreira eu passei por indústria automotiva, farmacêutica, logística, empresa de saúde, agora eu estou em empresa de tecnologia, e cada empresa tem as métricas que refletem o seu negócio, né? Eu acho que aqui o ponto é não ter métricas mágicas, não existem métricas mágicas, mas as métricas precisam refletir os pontos chaves do seu processo, né? Então, acho que aqui eu vou estar falando da empresa que eu estou atualmente, né? Então, eu estou numa empresa atualmente de tecnologia, né? E que você mede uma empresa de tecnologia como? Na hora que você vai entregar, de fato, né? Você tem o delivery ali para o seu cliente e ele vai vendo novas funcionalidades, ele vai ver que a solicitação dele foi implementada em produção. Então, para nós é muito importante o lead time, né? Desde a hora que o cliente solicita até a hora que, de fato, a gente entregou para ele e é onde a gente gerou o valor para o cliente. Eu vou voltar novamente para a palavra valor, né? Então, para nós, o lead time ele é muito importante, né? De como que a gente... E ele é medido por tempo. Então, essa é uma métrica que eu não vou explorar outras, mas essa, para o nosso negócio, ela é super importante, que é o lead time, que é desde a hora que o cliente solicita até a hora que a gente entrega em produção. Só que se eu for para outros negócios, não é? Então, eu vou para uma operação, por exemplo, de varejo, que eu tive uma experiência breve ali. Você tem muitas questões de NPS, você tem ali que o NPS ele reflete muito da experiência do cliente, né? Então a gente consegue ter essa visão da experiência do cliente. Você vai ver o tempo que ele demorou para ser atendido, a jornada. Então, não existe uma métrica mágica, né? Então acho que esse é o ponto, mas é importante entender qual que é a métrica que de fato é crítica para o seu negócio. E de novo, olhando para a cadeia de valor, né? Então aqui, se a gente fosse pensar que fazer um exercício, né, Giba, pensando na cadeia de valor de shopping, certamente você deve medir ali o tempo de espera para a entrada no shopping, por exemplo, que é uma métrica importante. Quando você fala da experiência ali, você deve estar mensurando ali métricas mais técnicas, que é a temperatura do ar-condicionado, você deve estar medindo algumas outras métricas, você deve estar medindo a questão de consumo de energia elétrica. Isso é, de fato, você olhar para o todo novamente, né? Você pode ter métricas isoladas. Isso é muito comum que existam. Mas qual que são as métricas que você vai olhar para a sua jornada, para a sua cadeia de valor, e você vai olhar e vai entender que você consegue, de fato, entender como que sua empresa, que é aquele termômetro, se a sua empresa está seguindo bem ou se ela não está seguindo bem, porque baseado nisso, você vai mergulhar nessas métricas e você vai entender. Então, acho que aqui o NPS é uma ótima métrica, né? Que você consegue ter uma visão do todo. Só que se você olhar o NPS de maneira isolada, você vai saber se está indo bem ou mal, né? Mas dentro de uma jornada toda, o que está indo bem e o que está indo mal, né? Então, métrica é como, se você não tem métrica, é como um piloto pilotando um avião sem o cockpit. Se sua empresa não tem métricas, é você colocar um piloto para subir com o avião e lá em cima ele não tem nada. Ele vai estar literalmente olhando para baixo e no feeling dele saber para onde ele vai, pela experiência dele. E você pode ter bons pilotos com boa experiência. Só que aquela história, se o piloto foi embora, né, isso é muito comum nas empresas, né? Você conta com o piloto, porque tem o João ali, tem o Gilberto, que ele tem experiência, ele sabe de tudo. Só que por algum motivo, o Gilberto não está mais ali, é como se você tirasse o piloto e coloca um piloto novo. Você vai conseguir, você vai perder muito
até conseguir minimamente ter uma gestão, né, e você conseguir de fato ter alguém pilotando aquele avião com o menor custo possível, né, com o melhor custo possível, com a melhor experiência e com a maior visibilidade. Então, métricas é algo essencial, tão importante quanto ter processos. É a mesma importância, eu acho que eu coloco no mesmo nível de importância, é termos as métricas para entender como performa. Quais as métricas? Aí, Cada cada um seu caso é um caso, negócio. né? Cada um é seu negócio, é você olhar para o todo e entender quais são as métricas que refletem o seu negócio e que são importantes para que você consiga monitorar e tomar decisões para entregar uma melhor experiência, reduzir custo, reduzir tempo, enfim. Você falou aí, trazendo para o universo de shopping center, nós medimos aí a satisfação do cliente. Então, você tem um cliente oculto que vem no shopping, faz ali algumas perguntas para os clientes, depois traz uma amostragem com base, né, em dados, em fatos ali daquela experiência e o que o cliente trouxe. Sensação de segurança, se ele achou o shopping limpo ou sujo, qual é a avaliação dele do ponto de vista do estacionamento. Aí também temos a questão de indicadores de qualidade, aí são questões mais técnicas mesmo. Então, são avaliações feitas por especialistas que avaliam os processos implementados e sugerem melhoria do que está rolando. E você trouxe um exemplo importante que eu vivi também uma experiência sobre o colaborador que sabe tudo e a empresa não tem histórico, não tem acervo técnico de nada. Foi numa expansão que eu participei e tudo demolido. Então, qualquer mudança que era realizada, um tubo de água, um tubo de incêndio, tinha que chamar o Manuel. Manuel, onde passa esse cano, Manuel? O cara tinha 32 anos de shopping, foi certeiro para o sucesso da obra. Porém, você falou, quando o Manuel sair, e aí, né? Cadê o acervo técnico, as builds de projeto? Então, também ficou uma lição de casa aí para os shopping centers, os gerentes de operações aí, buscar esse conhecimento técnico, trazer isso para o papel, atualizar, que geralmente shopping tem muita rotatividade, porém, às vezes, quem roda pouco, ainda bem, é o time de manutenção, costuma ser uma estrutura ali orgânica, que acaba sendo mais sólida e acompanha ali a vida do ativo. Geralmente são pessoas que participaram da obra, porém a gestão, coordenação, administradoras muda-se bastante e isso de fato se falou. Quando você tem uma crise no shopping, a falta desse documento ou a falta desse processo, o tempo de resposta pode ser avassalador, impactar bastante no seu negócio e todo o trabalho que está sendo feito ali ser jogado fora. Ô, João, pode contribuir, por favor. Na verdade, eu acho que é isso, né? Eu acho que as empresas subestimam a questão dos processos, só que na hora que vem uma crise, né, pô, as pessoas vão lembrar, putz, a gente poderia ter um processo documentado, a gente poderia ter um documento. Então, acho que assim, é a diferença entre a burocracia e a resposta rápida, né? Em você conseguir, de fato, sustentar uma operação, ou Sim. você conseguir ter um tempo de resposta rápido, você entregar uma experiência diferenciada. Então, acho que é um pouco das empresas enxergarem o valor que não é burocracia, você ter um processo escrito, você ter um procedimento definido, você ter isso não é. Você vai demandar um investimento de tempo, isso é um fato. Mas na hora que você tiver um momento de crise, você vai entender o valor de ter o processo, né? Então, no caso do Manuel, na hora que o Manuel foi embora, você tem todo o histórico dele, você não depende da pessoa. Isso é muito comum, tá? Então, assim, não é um caso específico do Manuel, existem vários Manuéis, né, no mercado como um todo, que são pessoas que têm um amplo conhecimento e tá tudo na cabeça dela. Isso é um risco absurdo, pessoal. Então, assim, para quem está assistindo aqui, esse é um dos maiores riscos para uma empresa quebrar, ou para gerar um processo de ruptura muito forte. Na hora que o Manuel for embora e que, putz, você precisar apertar um botão ali, ou que na hora que você precisar arrumar alguma coisa, só está na cabeça dele, sua empresa está em risco. Não, isso é uma correlação bem, de fato, está na prática aí, né? Você falou várias empresas, vários tipos de negócios. O João, trazendo aqui um pouquinho para o nosso encerramento, dicas de ouro. O inimigo da execução é? O inimigo da execução, o inimigo da execução é o padrão, é a falta de padrão, desculpa. O inimigo da execução é a falta de padrão. Se você não tem padrão, você vai executar mal, vai executar de várias formas diferentes. Então, o inimigo da execução é a falta de padrão. Muito bom, João. Eficiência sem tecnologia é? Eficiência sem tecnologia é o alto custo. Você vai conseguir, você não consegue ser eficiente no mundo que a gente vive atualmente, sem tecnologia, você vai gerar um alto custo. Hoje a gente está falando que estamos na era da inteligência artificial, então certamente você consegue ser altamente produtivo, mas
se você não tiver um processo bem estabelecido, você não será eficiente. Pelo contrário, você vai ter um custo maior usando tecnologia. Só para a próxima pergunta não adianta você automatizar um processo ruim. Se você automatizar um processo ruim, você vai fazer besteirinha em escala. Então, Foi. é isso. E o João da faculdade diria para o João, atual diretor de processos. Pô, o que o João da faculdade, 20 anos atrás, diria pro cara de hoje? Eu acho que na questão pessoal cara, acredita mais em você, né? Então acho que se eu fosse voltar lá atrás, em 2004, quando a gente começou a faculdade, honestamente eu não acreditaria que eu cheguei onde eu cheguei, né? Então se você me perguntasse lá atrás, no cenário mais otimista, pô, eu não acreditaria que eu chegaria onde eu cheguei. Isso é um fato, né? Esse é o primeiro ponto. E no aspecto profissional, cara, ouvir mais e falar menos. Eu acho que é isso, Muito assim, bom. né? Então, acho que hoje a gente tem, fisicamente, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Isso Então, aí. acho que não é à toa que a gente ouvir mais e falar menos, porque você não sabe, cara, a gente sabe muito pouco, né? Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente sabe muito pouco, né, de tudo, e quem sabe são pessoas que estão convivendo conosco no dia a dia, Dia a dia, nas né? empresas, no negócio, na família, enfim. Então, é ouvir mais e falar menos, porque quando você ouve mais, você consegue, de fato, entender melhor. E aí eu acho que ao longo dos anos eu desenvolvi essa habilidade de falar menos e ouvir mais e conseguir, de fato, evoluir como um cara com olhar de processos por isso. Muito bom, João. Encerrando aí, muito bacana aí. Ô, João, e se fosse uma empresa for começar hoje a organizar os processos da sua operação, seja ela de produto, serviço, por onde essa pessoa deve começar amanhã cedo? Qual o primeiro ponto-chave assim para uma grande virada, olhando aí qualquer tipo de estrutura? Se eu fosse te contratar hoje, João, vem aqui na minha indústria organizar meus processos, qual seria o pontapé inicial aí? Qual que é a sua cadeia de valor? Como que você ganha dinheiro? Como que você gera experiência? Você não vai começar do micro. Se você me contratar para ir lá melhorar o seu processo de estacionamento, o seu processo produtivo A, isso não é o caminho inicial. Você está resolvendo, você está colocando um band-aid no seu problema. É você começar de fato a olhar a cadeia de valor. Então, assim, por onde você gera valor e a partir daí você vai descendo em níveis, né? Então, você vai avaliar os processos e principalmente avaliar a passagem de bastão, né? Que aí é onde moram os principais problemas. Na hora que um passa o bastão para o outro. Então é você começar olhando do todo e não começar olhando as partes individuais. Se você começar olhando a parte individual, você vai ter alguns problemas e às vezes você resolve um e cria 2 problemas. Então, se alguém vai começar amanhã a olhar para isso, é começando olhando a cadeia de valor. Onde começa e onde termina, e principalmente, como que sua empresa, quando ela termina, como que sua empresa ganha dinheiro. Então é isso, é a sua cadeia de valor, e a partir daí, entendendo todo, você vai entrando nas partes. Grande site, hein, João? Parabéns, muito bom essa definição, né? A galera que está assistindo aí o Brito Malls, espero que tenha gostado aí, aproveite bastante esse conteúdo. Ô, João, e para as pessoas te conhecerem um pouco mais aí, onde te encontra, seus canais digitais aí, compartilha aqui com a gente. Boa, eu tô mais no LinkedIn, né? Então eu não sou um cara tão ativo no Instagram. Instagram é mais para a vida pessoal. Mas se você for lá no LinkedIn, pode buscar ali João Ricardo Araújo de Mello. Depois, não sei se você consegue colocar o link aqui também, Giba, Sim, para compartilhar. Tá compartilha. lá, então lá eu compartilho, lá tem minha experiência, lá eu compartilho insights. Então sempre estou postando muita coisa, muito sobre processo. Agora falando sobre inteligência artificial também, mas com olhar de processo, né? Então não adianta utilizar IA sem utilizar processos. Então vai lá no LinkedIn que tem sempre bastante conteúdo que eu acabo postando ali, né, semanalmente, com alguns insights e principalmente provocando as pessoas e ajudando no dia a dia também a quem quer começar a ter um olhar de processos. Tá bom, João, obrigado aí pela participação, pelo rico conhecimento aí que você trouxe para a gente aqui no Brito Malls, falando sobre o processo. Acho que ficou ainda mais claro aí a importância e relevância do tema. Brito Malls agradece. Galera, acompanhem aí o Brito Malls, nossos canais aí, YouTube, TikTok, Instagram. E depois escrevam lá o que vocês gostariam de ouvir aí na próxima pauta. A ideia é isso aí, trazer pessoas que vivem na prática, o chão de fábrica, o dia a dia ali da galera, para trazer conteúdos aí colaborativos, experiências de vida reais aí. Obrigado a todos e até o próximo Brito Malls. Pra cima!